Todos os portugueses decidiram literalmente votar nas eleições presidenciais de 2026. E olhando pelo que aconteceu em Portugal nos últimos 5 anos, este aumento de eleitores não me cheira a um bom sinal. Mais de 174.662 votantes do que em 2021, num total de 11.039.672 eleitores. Ou seja, desde as últimas eleições de 2021 às eleições de 2026, mais 174 mil pessoas hão de votar. Eu estava a dizer que, olhando por tudo o que aconteceu em Portugal nos últimos 5 anos, não parece um bom sinal, porque aconteceram duas eleições forçadas, legislativas, pela queda do governo, e uma eleição, claro, natural, que é por causa do fim da legislatura. E vale aqui lembrar também que essas eleições estão muito renhidas, porque as projeções apontam hoje para A, amanhã para B, depois para C. Mas fica aqui até o final do vídeo, porque vamos entrar milimetricamente para as vantagens e desvantagens desse número ser maior. E quem possivelmente poderá ganhar as eleições presidenciais de Portugal de 18 de janeiro, e também se há previsões de facto existirem segundas voltas para 8 de fevereiro. Faça like, subscreva, partilha. O teu like é importante, razão pela qual eu volto para cá sempre que possível para gravar vídeos. Faz like, por favor, faça like, subscreva. Queremos atingir 200 mil inscritos até o final do ano e vai ser possível se você colocar like agora. E obrigado a você que colocou like muito antes de eu pedir. És o maior. Os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, que está aqui no meu site, ou no primeiro comentário está lá o link onde pode clicar e comprar o livro, onde quer que você esteja. Obrigado. Olha aqui lembrar que entre os candidatos mais projetados está o Sr. André Ventura, António José Seguro, Henrique Gouveia e Melo e o Luís Marques Mendes. Há 11 candidatos, mas estes 4 são os que vão trocando de posição nos rankings. Neste momento, o Sr. André Ventura lidera o ranking com maior projeções para ganhar as eleições presidenciais em Portugal. Até vou dizer que aconteceram muitas coisas em Portugal nesses últimos 5 anos, razão pela qual este aumento de eleitores não me cheira a bom sinal, apesar de ser natural. Em 5 anos, muitos portugueses chegam à idade eleitoral, ok, e mais imigrantes ganham direito de eleitor, podem votar, os imigrantes ganham nacionalidade, podem votar, ok, mas também aconteceram algumas questões em Portugal nos últimos 5 anos. Mas vale aqui lembrar que entre os presidentes, os candidatos à presidência em Portugal, há aqui um dado muito peculiar, muito bonito, é que tem pintores, tem sindicalistas e tem políticos. Portanto, em Portugal, para você se candidatar-se à cadeira máxima de presidente, não precisa ser autor do político, como acontece em outros países, como o nosso, por exemplo, onde tem de fazer parte de um partido e tem de ser indicado pelo partido. Em Portugal, portanto, a coisa é muito mais democrática possível. Ponto. Então, vou dizer que nos últimos 5 anos aconteceram 3 eventos importantes, que foram as 2 quedas do governo, um por escândalo, corrupção, não corrupção, depois o outro por, vá lá, não se conseguiu formar um governo, depois discutiu-se o orçamento e a coisa caiu, e depois, claro, outra queda e outro fim do governo, que foi mesmo por via natural, que, que foi o fim da legislatura. Ponto. Okay? Vamos aqui olhar para 2024, fim da legislatura, e 2022, queda do governo, também 2025, queda do governo. Ponto. Quais são os problemas que aconteceram em Portugal que possivelmente fizeram com que este número pudesse aumentar para estes níveis e não me cheirar a um bom sinal? Primeiro são as eleições, 3 eleições em 5 anos, quando podia acontecer apenas uma eleição. 3 eleições fez com que mais portugueses se interessassem com a política, porque não é natural em um país existirem 3 eleições em 5 anos. Okay? As pessoas começam a perceber que alguma coisa não está a correr bem e começam a questionar-se o que é que está a acontecer. Também querem fazer parte da festa, não é? Ou da luta, ou que deve acontecer, e a razão pela qual há mais polarização, há muito mais conhecimento sobre questões políticas, legislativas, direitos, portanto, pessoas da política e muito mais. Os escândalos são discutidos em todos os cantos, desde universidades, corredores, nos cafés, nas empresas, nos transportes, ok? 3 eleições fizeram com que mais portugueses tivessem consciência política.
Ponto. A outra questão muito mais relevante também, que tem a ver com os problemas que Portugal está a discutir. O problema do mercado imobiliário, o problema da imigração e o problema da violência, mais problemas de corrupção que discutem já lá nas elites. Portanto, a discussão sobre violência, que alguns dizem que é questões de migrantes, outros dizem que não, portanto, é uma discussão que também vai dividindo opiniões todos os cantos de Portugal. Tem a questão de imobiliário ou das casas, também em função da questão migratória. Portanto, Portugal vai recebendo muitos imigrantes e o país não se preparou para esta vaga de imigrantes e as casas são poucas para muita procura. E isso faz com que as pessoas comecem a olhar para esse parece o culpado pelo preço das casas. Mas também tem outros imigrantes, imigrantes de luxo, aqueles que compram as casas na Baixa de Lisboa, aqueles que compram casas em Cascais, aqueles que transformam as casas em casas de quê? Como é que chama? Este negócio de Airbnb tem um nome ali próprio, acho que habitação ponto, é um nome próprio para essa questão aqui, aqueles que transformam as residências em casas, de hotéis, hospedaria, em passagem para Airbnb, para fazer comércio e não só. No entanto, temos aqui um problema, e isso acontece em função vá lá, do desenvolvimento de Lisboa. Quanto mais empresas se fixam em Lisboa, mais Lisboa cresce, mais Lisboa torna-se multicultural. E quanto mais as grandes empresas percebem que em Portugal o salário mínimo é baixo em comparação à França, a Luxemburgo, a Itália, portanto, algumas empresas começam a emigrar para Portugal e lá fixar bases, começarem a usar a mão de obra barata de Portugal do que usar a mão cara da França, da Suíça, do Luxemburgo e não só. Portanto, as empresas vão movendo-se para Portugal. Alguns vão movendo-se porque sabem que o mercado imobiliário está fértil, alguns vão movendo-se porque sabem que o turismo está muito quente, vão movendo-se para lá e comprando casas, e tornam as casas hotéis, hospedaria, e há alguns cidadãos também da Ásia e da África que vão para lá em busca de trabalho, porque se vá lá, a economia portuguesa está aquecida por causa do turismo e do surgimento de grandes empresas a moverem para Portugal, também há emprego para muita gente. Vêm imigrantes da África, da Ásia, da Europa, cada imigrante claramente com seu estatuto. Portanto, fez com que a densidade populacional em Portugal barra imigrantes aumentasse, com isso aumentaram os preços das casas, com isso aumentaram os preços de alguns bens até de consumo, mas o problema ligado aqui a intolerância imigrante, né? Nem todos os portugueses estão preparados a essa questão dos imigrantes, portanto, alguns acham os imigrantes uma estranheza porque é 12 imigrantes em cada 50 passos, não está acostumado, quando percebe que existe um político que é contra esta vaga, ainda bem. Logo, o tema da imigração torna-se um debate nas universidades, na política, no trabalho, no transporte. O tema do racismo torna-se um tema de debate em todos os cantos, quando ontem falar de racismo até era envergonhado, até parecia você um monstro, mas porque o Parlamento está a debater esse tema, é o racismo, é a imigração, também todos podem debater. Os temas estão democratizados, portanto, em 5 anos aconteceram muitos eventos em Portugal, isso fez com que mais portugueses também, para além do facto de alguns chegaram na maioridade, outros foram nacionalizados, também aqueles que deixavam andar as coisas, claramente perceberam que é melhor fazer parte da festa, porque os problemas agora também me estão a afetar. Ponto. E vale aqui lembrarmos também que quando o número de eleitores aumenta, é positivo ou é negativo? Em questões naturais. É positivo porque é o sinal de que há mais consciência política, os cidadãos devem participar da política. 2, é negativo porque quanto mais pessoas se interessam com a política, porque existem muitos problemas estruturais. As pessoas percebem que têm problemas que só as questões políticas podem resolver. Se calhar só aquele governo pode resolver, porque eu quero resolver isso, mas isso aqui está aqui impedido. E até alguém já me disse que isso aqui se resolve assim, mas quem está a governar resolve dessa forma. Okay? Em grande parte, muitas das vezes, tanto que em países africanos onde há muito mais problemas infraestruturais, percebe-se que as linhas, a população eleitoral costuma ser muita, porque acreditamos fortemente de que os políticos vão resolver nossos problemas. Já na Europa,
ontem, pronto, a população votante é reduzida porque a economia estava em um gráfico recorrente, o mercado privado acolhia e acolhe ainda grande parte dos trabalhadores, nem todos olham a política como sendo vai lá, a solução dos problemas, mas começam a perceber quando vê essa questão da inflação, da imigração, a questão da segurança ou insegurança. Portanto, começam a perceber que quando vê a miscigenação a cada vez mais acontecer, quando percebem que é um problema aqui que agora me está a afetar, me está a incomodar, isso acabará com a política também vou. Portanto, para a Europa, quando aumenta o número de eleitores, em função do histórico, não é um bom sinal. Já em África, quando começasse a reduzir o número de eleitores, será fixe, porque significa que muitos já não estão a se interessar muito com a política, porque ou estão resolvidos, ou para piorar, porque perderam esperança no sistema eleitoral. Quando eu sei que as eleições não vão mudar o rumo, não vou votar. Okay? Para a África, vamos fazer uma leitura diferenciada da leitura que se faz na Europa. Mas, ponto, para terminar, o número em Portugal aumentou por diversos fatores, mas os fenómenos que aconteceram nos últimos 5 anos contribuíram bastante para que os portugueses se interessassem muito mais com questões políticas do que ontem. E André Ventura claramente trouxe temas que ontem não se discutiam, não porque não eram problemas, mas porque fizeram parte da sua bandeira de campanha eleitoral durante as últimas 3 eleições, sim. Qual é a tua opinião em volta desse tema? Achas que é positivo, é negativo? Faz um like, subscreva, estamos juntos e até já, meu chefe.